nessa mesma presença, nesse mesmo ambiente, eu te convido a fechar os seus olhos no nome de Jesus, para que a gente possa orar mais uma vez, pedindo a direção e total controle do Senhor sobre tudo aquilo que eu vier falar. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por essa noite, graças te damos pela tua presença que é real nesse lugar. Pai, graças te damos pelo teu mover abundante. Pai, eu quero te pedir em especial nessa noite, Senhor, cala minha alma, Senhor, cala minha carne, para que a sua voz, ela possa resplandecer nesse lugar, Senhor. Que a tua vontade, aquilo que o Senhor quiser falar nessa noite, venha, Senhor Deus, frutificar aos corações aqui nessa noite, Senhor. Pai, toma cada coração como um terreno, Senhor. Prepara o terreno dos corações, Pai, para receber a tua palavra, para receber a tua mensagem, para receber a tua verdade, Senhor. E que nós, Pai, juntos possamos crescer em unidade, Senhor, em entendimento da tua verdade. Graças te damos, Senhor, eu te peço, toma total controle da minha vida nesse momento, Senhor, dos meus lábios, da minha mente, do meu coração, e que de mim não flua nada, Pai, apenas do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor. Amém, amém. Acabei invertendo um pouquinho, não li o versículo antes, percebi agora, mas glória a Deus. Vocês estão comigo aí? Amém, amém. Irmãos, o texto que eu vou ler fica em Mateus 6, versículo 1. Mateus 6, versículo 1. Eu vou estar lendo na versão NVI. Amém? Todos acharam? Quem achou, dá glória a Deus. Amém. Quem não achou, ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus. Só dá um grau na luz aí. Amém? E a palavra do Senhor diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, mais uma vez, Mateus 6, versículo 1 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Irmãos, esse versículo, né, essa parte de Mateus 6, ela vem logo após o Mateus 5, obviamente, mas Mateus 5, 6 e 7, ele é o Sermão do Monte, que muitos já conhecem, muitos ouviram falar, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E esse versículo é um versículo que falou muito comigo hoje, né? Nessa parte ali, nós sabemos que, né, a gente sabe que Jesus, naquele momento, ele sobe o monte e ele começa a ministrar, aconselhar, dar instruções aos seus discípulos, aquelas pessoas que estão ali. E, irmãos, eu quero focar com vocês de forma especial nesse texto, nessa parte. Sabe por que eu digo isso? Talvez seja porque essa tem sido uma época que ninguém mostra quem realmente é. Tem sido uma época que as pessoas têm usado muitas máscaras ou têm criado personagens fictícios de si próprios. Sabe? Seja talvez por medo do que elas vão falar, por medo do que as pessoas vão pensar dela, ou seja, talvez porque elas realmente querem, sabe, apenas mostrar algo que elas na verdade não são para as pessoas ao seu redor. Talvez seja, sei lá, para impressionar, se destacar em alguma coisa. E aí, o mundo lá fora tem sido assim, irmãos. As pessoas têm usado cada vez mais máscaras, têm sido cada vez menos reais, têm sido cada vez menos verdadeiras, sabe? E eu relutei um pouco de trazer essa palavra, não vou mentir para vocês.
Foi uma palavra difícil, não vou mentir aos irmãos, foi uma palavra que eu terminei inclusive antes de vir para cá. Porque eu lutava dentro de mim, porque eu falei, cara, hoje é o aniversário do pastor e talvez eu quisesse trazer uma mensagem um pouco mais, sabe, mais alto astral, mais para cima, mais, sabe, mas o Senhor tem falado comigo de uma forma, desde a semana passada, Ele tem me ministrado acerca disso. E quando eu li esse versículo hoje de tarde, casou de uma forma tão bem que eu falei, cara, então de fato é isso. Ontem eu estava no aniversário e de repente a pessoa começou a falar acerca sobre o que nós somos em casa. Eu falei, cara, então de fato eu preciso falar sobre isso. E o tema que eu quero trazer, na verdade o tema que veio ao meu coração nessa noite, irmãos, é quando ninguém está olhando. Sabe, é quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem sou eu como cristão quando ninguém está olhando? Sabe, hoje em dia as pessoas estão querendo sempre exibir lindas fachadas, sabe, monumentos, querem mostrar, sabe, quem você é por fora de uma forma que talvez nem seja verdadeira. E elas acabam esquecendo de olhar para dentro de si próprias e acabam esquecendo de ver as suas bases e as suas estruturas, e acabam tornando pessoas disfuncionais, acabam se tornando pessoas disfuncionais, e acaba gerando em outras pessoas também pessoas disfuncionais, acabam ensinando a outras pessoas a serem assim. E sabe, hoje na sua grande maioria, irmãos, na sua grande maioria, tá? Por enquanto eu não estou falando igreja, eu estou falando geral, eu estou falando o ser humano, tá? Na sua grande maioria, hoje as pessoas prezam mais em mostrar talvez algo que seja agradável aos olhos. O que importa é apenas se mostrar e não mostrar o que é verdadeiro. Sabe, às vezes só as pessoas estão se empolgando em apenas mostrar coisas, mostrar status, mostrar irrealidades, porque fica mais agradável aos olhos dos outros, fica mais palpável para o outro, fica mais fácil de você se enturmar, mais fácil de você socializar, do que mostrar o que é de verdade, sabe? E isso tem sido algo que, infelizmente, eu digo isso de verdade, com tristeza no coração, infelizmente isso tem atingido nós cristãos. E, cara, não era para ser assim. Não era, porque a gente conhece uma verdade, a gente conhece uma palavra, a gente conhece um fundamento, a gente conhece um padrão. E muitas vezes a gente tem se corrompido com essas coisas. Muitas vezes a gente tem olhado para lá fora e tem achado atrativo a forma como o padrão que eles estão vivendo. E isso não está certo, sabe? A própria palavra em Romanos 12 diz: não vos amoldem aos padrões desse mundo. Ou seja, existe um padrão lá fora que a gente não deve copiar. Mas existe um padrão que nós cristãos temos que copiar. Esse padrão é Cristo. Jesus Cristo, Ele veio e Ele, sabe, formou. Jesus Cristo, Ele veio, irmãos, Ele firmou, Ele forjou um padrão para nós seguirmos. Ele deu a sua vida, Ele veio como exemplo, Ele veio como ensino, e Ele nos ensinou dia após dia. Ele nos ensinou com palavras, Ele nos ensinou com a vida dEle qual padrão nós devemos seguir. E às vezes por medo nós temos abdicado disso. Às vezes por querer a aceitação de talvez pessoas que nem nos valorizam, a gente tem copiado um padrão totalmente errado e que vai de contra os princípios do Senhor. E essa noite eu quero te convidar, de verdade, irmãos, a nós rompermos essas barreiras, essas prisões, sabe? No nome de Jesus, não é porque eu estou falando, mas é rompermos no nome de Jesus essas barreiras, essas prisões que muitas das vezes
tem aprisionado, tem nos aprisionado, tem nos levado para cativeiros, tem nos levado para depressão, tem nos levado para tantos outros pensamentos errados, tantos pensamentos imundos, tantos pensamentos viciosos. E eu convido vocês, no nome de Jesus, a abrir seu coração, irmãos. Abrir seus corações de verdade, para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar, não o que eu estou falando, mas aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração, aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu espírito, aquilo que o Senhor quer trazer na sua lembrança que precisa ser mudado, aquilo que o Senhor quer trazer na minha lembrança, que precisa ser mudado em mim. Irmãos, enquanto eu estiver ministrando, pelo amor de Deus, nenhum momento ache que eu estou me colocando como melhor que ninguém, ou que eu estou me colocando como melhor porque eu estou falando. Não, muito pelo contrário, essa palavra ela falou comigo. Sabe, eu tenho muito que melhorar quanto marido, eu tenho muito que melhorar quanto servo, eu tenho muito que melhorar quanto irmão, eu tenho muito que melhorar como filho, eu tenho muito que melhorar como irmão de vocês na igreja. Então eu não sou perfeito, essa palavra ela veio sobre mim também, sabe, acho que talvez foi tão difícil, sabe por quê, irmãos? Porque eu não quis aceitar essa palavra também. Porque às vezes eu tive medo de aceitar essa palavra, olhar e ver que o Senhor estava me confrontando nisso, sabe? E talvez tenha sido tão difícil para mim por conta disso. É enxergar e entender, cara, quem eu sou quando ninguém está me olhando. Quais atitudes eu tenho feito quando ninguém tem me olhado, quando ninguém está me olhando, quando eu não estou sob supervisão de ninguém. Cara, isso não é apenas sobre o pecado, sobre coisas pecaminosa, mas é uma atitude no seu dia a dia, como você trata a sua esposa, como você trata a sua sogra, minha sogra está aí, como você trata, sabe, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem está do seu lado, sabe? Então não é apenas o pecado, aquele pecado que a gente conhece, aquele pecado de estimação, mas são mínimas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, que às vezes passa despercebido, mas a gente tem mudado de postura e tem seguido um padrão totalmente diferente do que Cristo nos ensinou. E durante o retiro, irmãos, a gente foi muito ministrado acerca do texto, né? Sede meus imitadores daquilo que eu sou de Cristo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? E eu queria perguntar para vocês de coração, você já parou para analisar o peso que tem essa afirmação? Não é um peso punitivo, não é um peso ruim, mas um peso de responsabilidade. Você entende o peso dessa responsabilidade? Você chegar para alguém, fazer um convite para alguém, seja meu imitador daquilo que eu sou de Cristo. Sabe, não é apenas o peso, sabe? Se a gente ainda não parou para pensar, irmãos, de verdade, se a gente ainda não parou para pensar, eu te aconselho a pensar nessa noite sobre isso. Sobre o peso que tem em você falar, sabe? O convite de você fazer para alguém, cara, Samuel, olha para mim, ser meu imitador daquilo que eu sou de Cristo. E para eu falar isso, no mínimo tem que ser verdade. No mínimo precisa ser uma verdade dentro de mim, sabe? Porque se eu convido alguém a estar fazendo isso, se eu convido alguém a estar tomando essa atitude de olhar para mim como uma referência, de olhar para mim como alguém que imita Cristo, eu não posso estar mentindo, porque se eu de fato não o fizer, eu estou sendo hipócrita, eu estou agindo com hipocrisia. E, irmãos, Jesus, na sua palavra, você vê bem nítido que Jesus, ele cancela, ele não gosta de hipocrisia. Nós vemos isso lá em Mateus 6 e Mateus 23. A gente vê quando Jesus ele começa a falar sobre a oração dos hipócritas, que nós não devemos fazer. A gente vê em Mateus 23, quando Jesus ele começa a falar sobre os fariseus e os hipócritas. Então, irmãos, Jesus ele não gosta de hipocrisia, sabe? Jesus e a hipocrisia não conseguem, não casam, sabe? E a gente precisa realmente, quando fizer isso, ou ao menos ter a vontade de fazer isso,
olhar para dentro de si e tentar enxergar uma verdade. No mínimo, eu preciso estar imitando Jesus em alguma coisa. Pelo menos em uma coisa. Sabe, o que de fato tem importância para mim e para você? O que mais tem tido importância para mim e para você? Seria o reconhecimento humano, os aplausos humanos, que por muitas, às vezes, não vou dizer por muitas, mas às vezes, esses reconhecimentos são forjados por uma mentira. Talvez você nem é quem você está mostrando quem é. Você é outra pessoa completamente quando ninguém está te olhando. E aquela pessoa te reconhece por aquilo que ela está vendo. O que é mais importante para você? É o reconhecimento humano ou o reconhecimento de Deus, irmão? É você viver de forma verdadeira? Ou você viver apenas pelo reconhecimento, pelo aplauso, pelo olhar do outro? Sabe? Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, desmerecendo nem anulando o que nós fomos ministrados acerca desses dias. O que nós fomos ministrados no retiro, o que nós fomos ministrados após o retiro, sobre nós sermos referência, sobre nós estarmos ali realmente sendo como espelho para outros. Em nenhum momento eu anulei isso aqui. Nenhum momento. Muito pelo contrário, eu estou complementando e reforçando para cada um de vocês sobre a importância de nós sermos esse espelho, mas sermos um espelho verdadeiro. Uma referência em verdade, não a referência pautada em mentiras, não a referência pautada nos meus achismos, mas uma referência pautada no que a palavra diz para eu ser. Uma referência pautada naquilo que o Senhor ordenou sobre mim. Sabe? E a gente precisa de fato, irmãos, se preocupar em sermos a referência, e nos preocuparmos em ser espelho para o outro, nos preocuparmos em olhar para o outro e ver uma referência. Eu tenho que olhar para Samuel, ver uma referência. Eu tenho que olhar para Felipe, ver uma referência. Eu tenho que olhar para Carlinhos, ver uma referência. Se neles estiver a verdade de Cristo. Sabe? E o problema, o grande problema do que eu estou falando, irmãos, é quando a gente se move apenas no sentido de termos e olharmos para pessoas como referências. É quando a gente apenas se move nesse sentido. A gente inverte, a gente coloca o ser humano em primeiro e Deus em segundo. Esse é o problema. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro e a gente olha para alguém que é do Senhor e que vive de acordo com as suas verdades, de acordo com a sua justiça, de acordo com o padrão dele, aí é outra história. Aí então eu vou olhar para a pastora Jeane, entendeu? Então a gente tem ótimas referências. Vamos, né? Aproveitando que é pastor, vou fazer uma mídia aqui, uma social. Aproveitando, pastor Paulo, ótima referência. Você olha para ele, você vê Deus na vida dele, você vê Deus agindo na família dele. Você olha para a pastora, você vê Deus na vida dela, você vê Deus agindo na família dela. Sabe, irmãos, é esse tipo de referência que eu falo para vocês. Eu olho para Deus, mas eu também olho para aquilo que Deus tem feito na vida deles. Não é apenas quem eles são, apenas como seres humanos, e olha que eles dão ótimos exemplos, são ótimas pessoas, mas é aquilo que Deus opera na vida deles e através da vida deles. Precisa ser para mim o principal desejo, a principal referência como ser humano, como alguém que quer ser, alguém que quer seguir os padrões de Cristo. Sabe? Eu preciso viver isso de forma total, de entrega, de sinceridade, e não a ficção, não por achismos, não por, sei lá, por aparências. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos hoje têm, assim como eu falei antes, têm buscado apenas essa aprovação humana, esse mérito humano. Tem olhado apenas para os aplausos das pessoas, em o quanto que eu toco bem, o quanto que eu falo bem, o quanto que eu prego bem,
o quanto que eu danço bem. Sabe, não é errado, não estou dizendo aqui que é errado você ser elogiado. Não é errado. Errado é você viver fundamentalizado nisso. É você viver de forma, não, eu só estou feliz se alguém me elogiar, só estou feliz se alguém me aplaudir. Necessidade de aprovação, irmãos. Isso, sabe, claro que a gente entende que são muitas questões, às vezes questões que a pessoa enfrentou no passado, mas a gente precisa tratar, a gente precisa ser curado, a gente precisa buscar ser tratado dessas coisas. Hoje em dia a gente vê muita gente querendo fazer isso ou aquilo dentro da igreja, ser isso ou aquilo, sabe? E não tem nada de errado, sabe? É bênção. É bênção. A gente precisa realmente de pessoas para atuar, a gente precisa de pessoas para cantar, a gente precisa de pessoas para pregar, a gente precisa de pessoas na portaria para receber, a gente precisa de pessoas para dançar, a gente precisa de pessoas para fazer e expandir o reino de Deus. A gente precisa, de fato, sabe? Mas a questão é o que está debaixo dessa intenção. O que está debaixo da intenção de eu querer pregar, de eu querer cantar, de eu querer dançar. Esse é o X, sabe? Esse é o fator. Por que eu quero fazer essas coisas? É apenas para engrandecer o nome do Senhor? Ou simplesmente para que eu possa me destacar em algo, aparecer de alguma forma? Se for a segunda opção, a gente precisa repensar. E cara, quando eu falo isso com vocês, de verdade, eu não tenho, quem me conhece aqui sabe que eu não tenho medo de me expor, e eu não tenho vergonha disso, nunca tive, quer dizer, mentira, foi mal, mas assim, eu já tive por muito tempo esse medo de me expor, mas depois que eu conheci a Cristo, essas coisas mudaram, e por muito tempo, de verdade, eu fiquei preso nisso, no que as pessoas iam achar, no que as pessoas iam pensar de mim, se eu de verdade mostrasse quem eu fosse. Por muito tempo eu fiquei preso em querer fazer algo para eu aparecer. Por muito tempo eu mostrava ser uma pessoa que na verdade dentro de casa eu era outra. Na igreja, para os irmãos, poxa, Caio é isso, Caio é aquilo. Mas quando eu estava dentro de casa, eu parecia um bicho. Era só briga. Se meu cachorro aprontasse alguma coisa, eu ficava extremamente estressado. Sabe, eu era uma pessoa completamente diferente daquilo que as pessoas me viam na igreja. E isso é um grande problema nessa geração. Isso é um grande problema nessa geração, de querer ser algo apenas quando as pessoas estão vendo, apenas quando você tem mãos para aplaudir. Sabe, teve um dia que eu fui numa conferência e quem estava ministrando era um cantor muito famoso, não vou citar nome, enfim. E ele estava lá, e ele estava ministrando e eu lembro que foi Felipe Jatobá vai lembrar, quando eu terminar de falar, ele estava comigo lá. Nesse dia a gente estava lá e ele começou a falar sobre aquilo que ele buscava em Deus, e ele sempre foi um cara que ele tinha um grande chamado para compor músicas, sabe, Deus já tinha mostrado várias coisas para ele pegando flechas e arremessando, e aquelas flechas atingindo várias partes do mundo, e ele ficou com aquilo no coração. Cara, Deus vai me levar para fazer isso, Deus vai me levar para aquilo. E aí ele começou a ensaiar com o ministério de louvor e tal. E aí de repente houve um show que eles tinham que fazer, eles iam para uma conferência, conferência, me perdoe. E aí eles iam para a conferência lá ministrar. E aí ele falou, chegou finalmente minha oportunidade. E aí o pessoal olhou para ele e falou assim, fulano, você vai tocar playback. Ele disse que naquela hora ele ficou muito sentido, porque
a vontade dele era de estar lá no palco e ministrar aquelas vidas. Mas ele entendeu que aquele momento não era o momento que Deus tinha para ele. E aí ele começou a fazer o quê? Ele falou, cara, então eu vou ser o melhor tocador de playback que já teve. Não é por soberba, é porque ele pensou, cara, para eu chegar aonde eu quero chegar, existe um processo. E para eu chegar no final desse processo, eu preciso ser aprovado nele. Então ele falou, cara, eu vou fazer com a maior excelência que eu puder fazer. Porque se o tempo de Deus e a vontade de Deus operar para que eu faça isso, então show de bola. E o que eu quero, por que eu estou falando sobre isso? Hoje muitas pessoas podem chegar para mim, para você e falar assim, cara, eu quero ser pastor, eu quero pregar. E aí você fala, nossa, que bênção. E aí você começa a conversar com a pessoa e no mínimo ela não tem um conhecimento de Bíblia, irmão. Ela nem lê a palavra, sabe? Ela nem tem relacionamento com Ele. Então quando eu for ministrar, de verdade, se eu não faço essas coisas, quando eu for ministrar, eu vou falar sobre quem? Sobre quem eu não conheço? Então o que eu vou falar é verdadeiro? Sabe? Então você está desmerecendo? Não, irmão. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, e eu perceber, fala, cara, vai estudar, vai ler a Bíblia, se entrega, se relaciona com Ele. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. A mesma coisa para quem quer cantar. Cara, eu quero cantar, quero ser levita. E aí você começa a conviver com aquela pessoa e você começa a perceber que da boca dessa pessoa não sai uma palavra de adoração a Deus quando ela não está na frente dos outros. Às vezes é uma boca que ela está emprestada para falar enganos, para falar mentiras, para fofocar, para falar mal do outro. E aí ela chega para você, chega para os outros e fala, eu quero ser levita. Mas por quê? Qual a intenção do coração dela, irmãos? Vamos ser sinceros. É para exaltar o nome de Deus ou é apenas para ela aparecer? Porque se fosse para exaltar e adorar a Deus, irmãos, eu não preciso adorar, eu não só adoro a Deus no momento que eu estou com o microfone na mão, quando eu estou em cima do altar. Eu adoro a Deus quando eu estou na minha casa, eu começo a louvar e sabe, não apenas o louvor, mas tudo na minha vida precisa ser uma adoração ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu ensino, precisa ser uma adoração ao Senhor. Então, eu quero ser, então, ótimo, irmão. Então faz o seguinte, passa por uma reformulação na sua mente, bota Jesus na parada, e começa a buscar dele, começa a louvar a ele, começa a adorar a ele, e começa a abrir a sua boca para bendizer e abençoar as outras pessoas, ao invés de apenas maldizer. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão conseguindo entender? Sabe, irmãos, eu citei 2 exemplos, mas obviamente existem muito mais. E se você quer ser algo, irmão, quer fazer algo de verdade, comece onde ninguém está lhe vendo. Comece onde ninguém está lhe vendo, porque há alguém que está olhando por você em todo momento. Jesus, Ele te olha a todo momento. Você quer ser intercessor? Comece a orar. Eu quero ser intercessor, mas quanto tempo você gasta de oração? Você acha que ser intercessor é brincadeira? Eu acho que ser intercessor é brincadeira. Eu lembro que eu falava muito, eu quero ser intercessor. Eu não gastava 1 minuto no quarto com Deus. Falei, que loucura isso. Eu nem conheço Ele direito e eu quero orar pela vida das pessoas se eu nem passo um tempo com Ele. Sabe? Quer ser intercessor? Começa a orar, irmão. Você quer ser pastor? Vai lá. Sabe, se apresenta a Deus, começa a buscar, faz curso, se prepara. E fundamental para todo cristão, mas eu acho que para pastor, e algo que o pastor falou e que ele pedia muito para Deus ensinar ele a amar, né? Então, se existe alguém que quer ser pastor, começa a amar, irmão. Começa a amar.
não só pastor, mas qualquer que seja a liderança. Você quer ser uma liderança? Você quer ser um líder? Você quer ser alguém que está à frente de pessoas, seja para cuidar delas? Você precisa amar isso. Sabe, irmãos, por muito tempo eu fiz as coisas seculares de liderança e as coisas em Deus muito apenas pelo status. Mas quando eu comecei a reconhecer e viver através do que é o amor, cuidar das pessoas, as coisas começaram a mudar em mim. Eu comecei a amar pessoas que falavam mal de mim. Eu comecei a ter mais paciência. Sabe, cuidar de pessoas, a gente precisa amar fazer isso. A gente precisa amar cuidar da juventude. A gente precisa amar cuidar das ovelhas. A gente precisa amar cuidar de qualquer coisa que você venha estar à frente. Porque se você não ama as pessoas que estão com você, provavelmente você vai falhar nesse quesito. E sabe, você quer gerar isso, comece discipulando as pessoas que estão ao seu redor. Comece discipulando dentro de casa. Comece discipulando seus vizinhos. Comece discipulando seu colégio. Comece discipulando seu trabalho. Porque, irmãos, de verdade mesmo, de verdade. Pensa comigo. Eu estou numa igreja. Eu sou uma pessoa. Eu estou lá fora, eu sou outra. Não existem duas vidas. É uma vida. É uma vida. Se eu estou vivendo dessa forma, eu de verdade eu não estou vivendo. Eu estou sobrevivendo. Eu estou apenas adiando aquilo que já vai ser uma consequência. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Sabe, se você quer ser uma referência de verdade, comece a viver a Cristo. Comece com você. Comece você e Deus. Comece na sua família. Comece na sua casa. Comece onde ninguém está lhe vendo. Que no momento certo e no tempo certo, no tempo que for dele, da vontade dele de se cumprir, e se for para acontecer, vai acontecer. Amém? Vou pedir para vocês repetirem comigo, tá? Já estou finalizando. Oh, nem sei. Não senti esse negócio. Sim, Salomão não senti muita verdade aí não. Mas repete comigo assim, no nome de Jesus, quem eu sou quando ninguém está olhando. Sabe, não precisa responder, obviamente, mas nesse momento, de verdade, se examina. Vamos nos examinar, na verdade. Não é só vocês, mas a mim. Eu já fiz isso na hora que eu estava escrevendo, mas vamos fazer. Sabe, quem é você na frente dos irmãos? Quem é você quando está na igreja? Quem é você quando está na frente dos outros? E quem é você quando está sozinho? Não é para constranger ninguém, irmãos, pelo amor de Deus. Mas é para trazer a nossa consciência que a gente precisa de uma responsabilidade. Sabe? A que eu tenho emprestado os meus olhos? A que eu tenho emprestado os meus ouvidos e os meus lábios? O que eu tenho me emprestado a fazer quando ninguém está olhando? Será se é a pornografia? Será se é a mentira? Será se é a traição? Será se é a fornicação? De verdade. O que a gente tem emprestado a nossa vida a fazer quando ninguém está olhando? Sabe, o que a gente tem feito com as nossas esposas? O que a gente tem feito com os nossos maridos? O que a gente tem feito com os nossos filhos, com os nossos pais?
que a gente tem feito com as pessoas que tanto dizem que nos ama? Será se a gente tem honrado ou a gente tem desonrado? Sabe, Mateus 5,29 diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Sabe, talvez ainda existam pessoas que realmente arrancam um membro fora. Mas hoje eu acredito que Jesus, Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso perdão. Mas não é o perdoar e pecar novamente. É perdoar e buscar uma mudança de vida, uma transformação de vida. Sabe? O meu olho está me fazendo pecar, porque eu estou preso numa pornografia. Porque eu estou preso em coisas chulas. Talvez em filmes, sabe? Tem gente que não concorda, mas talvez em filmes de terror, irmãos. Você sabe a quantidade de porcarias que existe num filme de terror? Não apenas terror espiritual, mas um terror mesmo. Seja de polícia, seja do que. A quantidade de assassinato e violência que você se preza a assistir. Você acha que você vai estar convivendo? Você acha que você vai estar levando sua vida ali como? Você acha que isso vai te trazer paz? As músicas que algumas pessoas falam, ouvir música secular não é pecado. Mas o que você tem escutado, irmão? Eu vou tomar um copo, eu vou trair, não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, se você está escutando isso, observa a letra que você está colocando dentro de sua casa. Observa o que você está abrindo a sua boca para profetizar. Observa o que está saindo da sua boca. Você está abrindo sua boca para declarar que você vai trair sua esposa, ou que sua esposa vai te trair, e que o seu remédio vai ser um copo de cachaça. Você não vê que isso é apenas uma derrota atrás de outra? Você não vê que é apenas uma porcaria sendo lançada sobre outra? A gente precisa acordar para essas coisas, irmãos. Porque enquanto a gente dorme, de verdade, enquanto a gente dorme, o inimigo ele está ceifando. Ele está ceifando quem está ao nosso redor. E se você brincar, se eu brincar, ele vai ceifar a gente também. Porque se a gente brinca de evangelho, se a gente brinca de ser cristão, ele não brinca. Ele não brinca com a gente. Ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de destruir vidas. E eu preciso querer mudar isso em mim. E eu preciso querer mudar isso em outros. Ser exemplo para outros. Se alguém por algum motivo descobrisse tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo, e de repente tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo vazasse, saiu na internet, nos jornais, na mídia, na música, Spotify, saiu em tudo que é lugar, WhatsApp, compartilhou tudo o que você faz, seria motivo de honra, alegria, comemoração, ou seria motivo de vergonha? Seria um motivo de constrangimento, mas não aquele constrangimento que gera mudança, mas um constrangimento de vergonha. De falar assim, cara, que é isso que eu estou fazendo? Sabe? Nós precisamos aprender de verdade que não há diferença de vida, irmão. Não há duas vidas, assim como eu falei, há uma vida. Essa vida, se nós como igreja, nós como cristãos, nos declaramos filhos de Deus, nós precisamos entender, existe uma única vida. Quem está lá fora, quem não conhece a Deus, acredita nas coisas que eles querem, eles vivem da forma que eles querem, mas existe um padrão, existe uma vida. Eu preciso ser Caio dentro da igreja, mas eu também preciso ser Caio fora da igreja. Eu não posso ser Caio dentro da igreja e lá fora ser Kaique. Vocês estão entendendo? Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro e ser uma outra pessoa lá fora. Sabe? E por muitas das vezes, irmãos, nós vemos que é muito doido que por mais que as pessoas saibam disso, Caio, você está falando de algo repetitivo, algo que a gente já ouviu várias vezes, mas infelizmente continua a derrubar muitas pessoas.
Muitas pessoas ainda continuam a fazer essas coisas. Às vezes não é só uma única pessoa e falar, não, é só uma pessoa, não, às vezes é um grupo. Acho engraçado que às vezes um grupo dentro da igreja é todo mundo ali, santos, sabe, certinho, mas quando sai da porta da igreja para fora, não estou soltando indireta para ninguém, não sei da vida de ninguém, pelo amor de Deus, mas sai da porta da igreja para fora, começa a viver de uma forma totalmente diferente. Ao invés de levar aquilo que é luz, aquilo que é vida para as pessoas que estão lá fora, começam a se adaptar com aquilo que está lá fora e começam a viver sobre aquilo que está lá fora. Existem duas pessoas, duas identidades, bipolaridade. E isso não é normal, irmãos. A gente precisa acordar para essas coisas, de verdade. Sabe, não tem diferença eu viver na igreja e eu viver lá fora. No sentido de que eu, Caio, como pessoa, eu preciso tomar isso para mim. Cara, se eu estou lá dentro da igreja, eu estou glorificando o nome de Deus, eu estou gritando, eu estou pulando, eu estou fazendo, eu estou pregando a Deus, então lá fora eu preciso fazer, e se duvidar ainda dobrado. E às vezes a gente tem feito ao inverso disso. Sabe, hoje é a pior desculpa, de verdade, para esconder esses erros é a nossa falta de responsabilidade com o reino, com as coisas de Deus, responsabilidade com a nossa vida, responsabilidade com a vida dos outros. É simplesmente abrir a nossa boca e falar, cara, mas eu não sou perfeito, eu sou de carne. Jesus conseguia resolver isso aí. Jesus era perfeito. Hoje tem sido a frase de maior desculpa, tem sido essa. Eu sou carne. Errei, eu sou carne. Errei. Eu sou fraco. Errei. Jesus que é forte, eu não sou perfeito. E de fato eu concordo com o sentido de que Jesus ele é perfeito, ele é supremo e realmente ele está acima de todas as coisas. Mas não anula, irmãos, o fato de que nós podemos imitá-lo. Não anula o fato de nós imitarmos a santa em frente aos irmãos, mas de sermos uma pessoa santa onde também onde estivermos e as trevas forem predominância. Mas deixa eu te falar, existe um Deus, existe Jesus, que Ele é maior sobre todas as coisas, que Ele é maior do que o pecado que está lá fora, que Ele é maior do que a depressão que está lá fora, que Ele é maior do que a morte que está lá fora, que Ele é maior do que as mentiras que estão lá fora, que Ele é maior do que todo o mal que está lá fora. E se apenas você se permitir ser um canal, ser um instrumento, e você ser sensível e ter o discernimento de ouvir a voz dEle, eu te garanto, irmãos, eu te garanto que aquilo onde há trevas, você levará luz. Seja no seu colégio, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Nós podemos ser pessoas melhores, podemos ser pessoas constantes, que são santos quando todos vêm, e são santos também quando todos não vêm. Sabe, santidade aqui está atrelada a os padrões de Deus, aquilo que você vive, a pureza do seu coração, a pureza das coisas que você faz, a essência do Evangelho, a essência de Jesus. E cara, isso obviamente ele só se dá através de Jesus. Mas eu tenho uma dificuldade, cara, eu tenho um problema nisso, um problema naquilo, sabe, eu estou cheio de problema. Mas deixa eu te falar, você não é o único. Bem-vindo ao clube. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas mazelas diárias para lutar, os nossos vícios diários, as nossas manias chatas diárias, todos nós temos. Mas o que é que diferencia um do outro? É a vontade de querer mudar isso. Alguns não querem, outros querem. E a gente precisa ter essa vontade, irmãos, de querer mudar isso, de querer ser maridos melhores, sabe? É chegar aqui na frente e ver Marcão abraçando o Gil, as pessoas olham para ele e falam assim, nossa, que coisa linda, gente, casal abraçado, muito lindo. Mas é quando olharem para dentro de casa de Marcão e Gil, ou quando estiverem do lado
ouvirem também esse mesmo amor que é demonstrado aqui, ser demonstrado em casa. Da mesma forma, o meu relacionamento com Paula, e quando a gente entende isso, a gente precisa entender que quando a gente confessa os nossos pecados uns para os outros, existe uma cura sobre nós. Quando nós nos expomos quem verdadeiramente nós somos, mesmo com as nossas mazelas, mesmo com os nossos erros, existe uma possibilidade de cura. Se a gente fizer isso, a gente não terá a recompensa do Pai. A gente precisa olhar para isso e ter medo, irmãos. Ter medo não de se expor, mas ter medo da consequência que isso pode trazer para a gente. Talvez aquela cura que esteja tão coisa para ser dada para você, você vacila. Você vacila e o bicho pega. Sabe? Que nós venhamos a nos render, irmãos, de verdade, nessa transformação de Jesus. Entender que nós precisamos ser cristãos, dentro e fora de tempo, a todo momento, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, seja sozinho, seja com nossa família, seja com nosso filho, seja com o cachorro, seja com quem for. Nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ser imitadores daqueles que vivem a Cristo. Nós precisamos olhar para referências como os pastores e falar, cara, eu quero viver daquilo que eles vivem em Deus. Eu quero ser como eles, quero ser parecidos com eles, na busca que eles têm. Agora deixa eu te falar, de verdade, quando você desejar olhar para alguém e ser imitador dela, não vise somente o resultado, tá? Porque às vezes quando você olha para o resultado, você não imagina o processo. Você não imagina o processo que eles passaram para estar onde eles estão, do que eles tiveram que renunciar para estar onde estão. Mas olhe para eles com referência, fala, cara, se eles chegaram lá, eu também posso chegar. Eu quero ser parecidos com eles naquilo que eles são de Cristo. Eu quero ser parecidos com eles como pessoas. Sabe, que a gente possa começa a colocar em Jesus. Comece a colocar em Jesus aquilo que você quer mudar, aquilo que você precisa de mudança, aquilo que você precisa de transformação, aquilo que você precisa do toque dele. Em nome de Jesus, que a gente possa orar nesse entendimento, que a gente possa orar, irmãos, pedindo a Deus pelo seu toque, pela sua transformação, e para que exista verdade em nossa vida, em todas as coisas, em tudo que nós fizermos, aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.